Agora deu. Então, nosso entrevistado, Rafael Caim, economista do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial aqui de São Paulo, talvez o principal think tank aí de pensamento industrial no país. E o Rafael, semana passada, fez um estudo sobre a maneira como sabe o quê? Da maneira como os diversos... Pronto. A maneira como os diversos países estão discutindo a reconversão de suas empresas. Eu queria, então, que o Rafael desse um resumo aí, Rafael, de quais as principais medidas que estão sendo pensadas. Narciso, boa tarde. Realmente, a gente tem verificado em diversos países, principalmente os mais afetados pela crise do coronavírus, né, um esforço de mobilizar a capacidade industrial já instalada, né, já existente nesses países, para prover o suprimento de materiais, equipamentos médico-hospitalares, né, que vai desde os agora famosos EPIs, né, ou seja, máscaras, luvas, aventais, etc., que são produtos relativamente mais simples de serem produzidos, até produtos complexos, como respiradores e ventiladores, né? E aí esse conjunto de países, no fundo, os europeus, os asiáticos, eles têm estratégias diferentes, né? Acho que aquela que é mais horizontal, que todos têm adotado, é um certo estímulo, né, a convênios voluntários, né? Ou seja, um apelo dos governos para que as empresas e os laboratórios de pesquisa dentro das universidades ou fora das universidades façam adaptações ou inovações em alguns produtos para suprir rapidamente essa demanda, né? Agora, alguns países vão além disso, né? Ou seja, tem, principalmente na Ásia, Japão e China, mecanismos de financiamento e de subvenção, né, para cobrir os custos dessa reconversão, né? Então, há financiamentos, por exemplo, o Japão, em torno de $280 mil por linha convertida, não é? A China, além de financiamento de capital de giro, financiamento para adaptação, também pressupõe aí uma dedução do imposto de renda das empresas que façam esse movimento, dedução dos valores dos investimentos feitos para reconverter, não é? Do imposto de renda devido, não é? Então, são medidas um pouco mais, vamos dizer, incisivas, não? Ou seja, não é só a mobilização e o apelo, mas também instrumentos financeiros, não é? Financeiros e fiscais. Na Europa, a gente tem também algumas medidas que tentam impulsionar a inovação, não é? Ou seja, como, por exemplo, no Reino Unido, se fez ali o que eles chamam de desafio do ventilador, que, no fundo, estabelecer dentro do parque industrial e do sistema de inovação deles soluções relativamente novas, mais baratas, mais eficazes de você produzir ventiladores, respiradores para os hospitais, né? E aí você tenta, evidentemente, nesse processo, selecionar os projetos do ponto de vista tecnológico, né, técnico de melhor qualidade. Então, além vamos dizer, dessa necessidade, dessa tentativa de você promover a produção desses bens, também tem um alicerce, tem uma coluna ali vertebral que é você apoiar a inovação e novas parcerias dentro dessas empresas, né? Bom, reconversão, no fundo, Nassif, não é a solução, não vai salvar a lavoura, né? Acho que em país nenhum a indústria vai deixar de registrar quedas em 2020 porque estão, né, se mobilizando e fazendo reconversões de linhas, né? Agora, do ponto de vista de algumas empresas, pode funcionar muito como, né, um colchão amortecedor, porque, no fundo, você vai utilizar uma capacidade que está instalada, que estaria ociosa nesse contexto de crise, para suprir uma demanda que é estratégica e fundamental para a sociedade nesse momento, né? Então, a gente tem, do ponto de vista do curto prazo, uma resposta possível de ser feita dentro dos parques industriais desses países, porque tem competência industrial ali desenvolvida, não é? Mas eu acho que o mais importante disso é que você consegue, a partir desse movimento, ter alguns derivados, né, um pouco mais de longo prazo, um pouco mais consistentes, né? Ou seja, as empresas são impulsionadas a dar soluções relativamente inovadoras dentro desse contexto, né? Seja porque não é o mercado dela, não era a produção daquele bem específico que ela estava
né, acostumada a produzir, então ela vai ter que ter uma solução inovadora do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista do produto, né? Aqui no caso brasileiro, essa tentativa de Embraer, Suzano fabricar, você chegou a acompanhar para ver os resultados, não? Não, os resultados não, a gente acompanhou, enfim, as iniciativas, mas não, vamos dizer, o desdobramento, os impactos disso, né? Mas tem, sabe, na imprensa, vários casos, tem casos interessantes, como, por exemplo, a Klabin, que desenvolveu um espessante para álcool gel a partir da madeira, não é? Substituindo aí alguns derivados de petróleo para fazer esse tipo de espessante, né? Que é uma solução inovadora. E aí a gente tem que chamar a atenção também para a importância das parcerias dessas indústrias, inclusive com os institutos Senai, não é? Ou seja, a gente tem um sistema de inovação que pode ter vários problemas, não é o melhor dos mundos, não é aquele que a gente gostaria, mas que tem competências de dar respostas relativamente inovadoras nesse contexto, não é? Que, inclusive, o sistema, né, esses institutos de inovação do Senai faz parte do Sistema S, que também tem sido né, muito combatido e visto com maus olhos por muitas pessoas, né, no país. Todo gasto em economia real, esse pessoal compara com desperdício. Impressionante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Claro. A gente tem visto aí, eu estava vendo ontem uma notícia que a própria Intel querendo trazer de volta para os Estados Unidos fábrica de semicondutores. Como é que vai ser? Já dá para perceber até que ponto que vai haver essa desmontagem das redes globais aí de fornecimento e de empresas voltando, estratégicas voltando para os países das matrizes? Sim, essa é uma questão um pouco mais complexa, né, mais ampla e que a gente tem evidências ainda muito incipientes, né? Agora, já havia, antes mesmo da crise do coronavírus, um certo movimento de você alterar essas cadeias, né? E ali estava impulsionado no ano passado, principalmente, pelos conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, né? Então, houve alguns movimentos de diversificação algumas empresas saíram da China, colocaram filiais em outros países do leste asiático, algumas, né, fizeram algum movimento de voltar para os Estados Unidos. Eu não encontro nenhuma evidência muito forte desses movimentos, do ponto de vista sendo movimentos, né, expressivos por enquanto, né? Mas a tendência está dada, né? E eu acho que elas podem ser reforçadas daqui para frente. É uma possibilidade. Agora, eu acho que isso só vai ganhar força, de fato, se vier acoplado com uma nova matriz tecnológica, né? Ou seja, quando a gente fala desse movimento de redefinição de cadeias globais, eu acho que aquilo que vai ser mais permanente será a parte alavancada, né, pelo que a gente vem chamando de indústria 4.0, ou essas novas tecnologias que prometem, no limite, não é, ganhos de produtividade tão expressivos que justificaria você voltar para países de renda elevada, não é, à base de produção de algumas dessas empresas, não? Ou seja, seria o suficiente para compensar salários mais elevados, impostos mais elevados, etc. Inclusive porque, né, para operar muitas das tecnologias, você precisa de uma mão de obra mais qualificada, né, que você vai encontrar de forma mais abundante em países desenvolvidos, né? Então, eu acho que esse movimento de retorno para os países como para os Estados Unidos, para a Europa, etc., eu acho que ele é possível, está na tendência, não é? Mas ele vai vir como uma decorrência do desenvolvimento tecnológico, né? E menos em função de um movimento de fechamentos de economia ou de desglobalização que vem se chamando, né? Então, eu acho que a veia tecnológica vai ser crucial para esse movimento de redefinição das cadeias globais de valor, que também podem passar por outros canais mais paliativos, como, por exemplo, formação de estoque, né, precaucional, para evitar novas rupturas pontuais dessas cadeias. Pode ter uma diversificação maior dos fornecedores, né, envolvendo outras regiões. Tudo isso vai ter custo, né? Só que aí o que a gente, né, pode interpretar é que, no fundo, o que a crise do coronavírus trouxe é um risco para dentro desse modelo de organização da produção, né? E para cobrir qualquer risco, você precisa pagar um tanto ali, né? Você paga para cobrir um risco, né? Então, talvez o custo adicional que você poderia introduzir nessas cadeias
ao gerar né, alguns estoques, que vai resolver só problemas pontuais, ou diversificar a rede de fornecedores em direção a outras regiões que não dão a mesma competitividade que os países asiáticos, pode vir a ser uma saída estratégica agora, né, assim que a economia global voltar um pouco, né, voltar ao crescimento, pelo menos, né? Ou seja, Agora, passar... o Brasil, pelo que a gente percebe, até pelas pesquisas aí de preocupação dos empresários, a indústria virou fundamentalmente uma importadora também, né? Até que ponto que esse movimento, essas dificuldades, ou mesmo a mudança de câmbio, pode inverter um pouquinho esse perfil? Eu não acho que a gente tenha simplesmente virado uma importadora, não? Ou seja, a gente ainda não é uma maquila, né? Ou seja, o Brasil ainda tem competências industriais Sim. importantes, né? Tanto é que está conseguindo dar resposta por meio de reconversão de linhas de produção, não é? Então, a gente está sempre olhando pelos movimentos que a indústria vem fazendo nos últimos anos, né? Que boa parte, né, desse período teve queda de participação no PIB, num movimento que a gente chama de desindustrialização prematura, etc. Mas a gente se esquece de olhar também que nós, a despeito disso tudo, o Brasil ainda é o 9º parque industrial do mundo, né? Ou seja, e que não é pouca coisa. Então, competências industriais a gente continua tendo, embora realmente o ambiente econômico, macroeconômico e a falta de visão estratégica da sociedade brasileira tenha colocado em risco, né, o acúmulo ou, né, o desenvolvimento mais acelerado dessas competências industriais no Brasil, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente precisa realmente avançar em muitas frentes de forma a, né, ter um pouco mais de competências em ramos de maior sofisticação tecnológica, de maior, né, ou seja, produtos de melhor qualidade, onde tem mais valor agregado. Isso é inconteste, né? Mas a gente continua tendo competências industriais importantes. Alguma projeção aí para as exportações de manufaturados de maior, menor valor agregado? Não, projeções não, ou seja, do ponto de vista numérico, a gente não trabalha com essas projeções, mas veja, 2020 vai ser um ano complicado, porque é um ano de queda do PIB mundial e de forte contração do comércio internacional, né? Em volume, o FMI está prevendo mais de 10% de perda, o que é muita coisa, né? Em compensação, o que pode amortecer esse movimento é uma taxa de câmbio bem desvalorizada, né? Ou seja, que, vamos dizer, mesmo que paliativamente, funciona como uma compensação de problemas de competitividade que a gente tem, que são estruturais, né? Que vai exigir, né, algumas reformas e alguns anos para serem equacionadas. Mas, pelo menos no curto prazo, nesse ambiente de forte contração, gera uma rentabilidade das exportações e uma competitividade do nosso produto que é muito bem-vindo nesse momento. Então, eu acho que 2020 é um ano de perdas generalizadas no mercado doméstico e no mercado internacional também, mas uma taxa de câmbio mais competitiva vai ajudar a gente a ter, a amortecer esse movimento, né? Bom, Rafael, obrigado então pela entrevista aí. Eu que lhe agradeço, Nassif. Parabéns pelos trabalhos que tem feito aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau.